Muitos séculos, gregos e romanos eram os povos mais importantes em seu tempo. Fizeram história, influenciaram outros povos. Até hoje, percebemos a importância da Grécia e da Roma antigas, nas artes, na literatura, na arquitetura e na filosofia. O mundo aprendeu muito com eles e continua aprendendo. Os princípios da filosofia tiveram sua origem na Grécia. As Olimpíadas nasceram na Grécia. As palavras da língua portuguesa são formadas, na grande maioria, pelo latim, língua dos romanos, e também pelo grego. A mitologia grega é recheada de narrativas que explicam como o mundo e as pessoas se tornaram o que são hoje. São histórias que podem ser verdadeiras ou criadas pela imaginação. Com elas vivemos muitas vidas. Aprendemos sobre nós mesmos e conseguimos respostas para questões que a razão nem sempre alcança. Essas histórias fascinam adultos e crianças, ensinam e nos fazem refletir e amadurecer. Divindades e seres com forças sobrenaturais explicam a criação do universo, os fenômenos da natureza e as características de cada um de nós. Os gregos e romanos adoravam muitos deuses. Cada um era responsável por algo importante: os mares, o céu e o inferno. Cuidavam das plantações, das flores, dos animais, faziam a vida acontecer, protegiam e ajudavam quem vivia na terra. Os mortais amavam, temiam e respeitavam seus deuses. Na Grécia, eles tinham nome e em Roma outro, mas seus poderes e influência eram os mesmos. O deus do amor para os gregos era Eros, para os romanos, Cupido. Os romanos chamavam a deusa da beleza de Vênus, os gregos de Afrodite. Neste livro, utilizamos os nomes gregos para os deuses, e no final há um quadro mostrando a correspondência entre nomes gregos e romanos, e também um glossário. Deusas e deuses amavam muito, casavam, descasavam e geravam outros deuses e deusas. Gostavam de proteger os amores dos casais aqui da terra, ajudando-os a realizar seus sonhos. Você vai conhecer amores entre deuses e mortais daqueles tempos. Eles são referências e inspirações até hoje para a composição de músicas, livros e personagens de teatro, TV e cinema. Apolo e Cassandra. Quando alguém quer elogiar a beleza de um homem, compara-o a Apolo. Sabe por quê? Ele até hoje é famoso por ser o mais belo deus do Olimpo, com cabelos, olhos, nariz, dentes, boca e corpo perfeitos. Tornou-se o deus da beleza masculina. Apolo é também o deus da música, da poesia, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Protetor da natureza, dos rebanhos, dos pastores, dos marinheiros e dos arqueiros. Quando precisavam, os humanos lhe pediam ajuda. Depois de Zeus, ele era a divindade mais influente e venerada do Olimpo. Mas não tinha sorte no amor. Fez várias tentativas. Ele se apaixonava, mas as moças não correspondiam. O amor de verdade ele não conhecia. O belo, porém, não desistia. Estava sempre em busca de um grande amor. Um dia conheceu Cassandra, princesa linda e ambiciosa. Foi fisgado logo que a viu. Para conquistar a jovem, fez esta promessa: se você casar comigo, eu lhe dou o dom de prever o futuro. Você saberá antes de todo mundo quem vai ganhar um jogo ou uma guerra. Saberá quem vai ter sorte ou azar na vida. Quem vai ter fama, riqueza e poder. Isso lhe trará Cassandra.
muita fama e reconhecimento. Ela logo vislumbrou uma grande oportunidade, mais do que interesse verdadeiro pelo Deus. Imaginou a fortuna e a glória que teria com as previsões. Todos a consultariam para saber o futuro. Ficaria famosa. Aceitou a proposta e eles se casaram. Apolo cumpriu o trato, mas ela não quis ficar com ele. O deus se vingou. Manteve o poder da princesa, porém tirou-lhe a credibilidade. Cassandra nem ligou para as ameaças de Apolo, porque continuava acertando as previsões. Logo, porém, ela iria perceber o tamanho do castigo. Com o poder dos deuses, não se brinca. Ela avisava as pessoas sobre perigos e azares que poderiam sofrer, só que não tinha sucesso. Pensavam que fosse louca e mentirosa. O que dizia que ia acontecer realmente acontecia, mas ninguém lhe dava crédito. Quando falava, todos riam. Ela chorava, ficava com raiva, não conseguia conquistar a confiança das pessoas. São previsões de Cassandra. Caçoavam rindo. Apolo e Dáfne. Dizem que o maior amor de Apolo foi Dáfne. A ninfa era encantadora. Ele a viu quando passeava em um bosque. A bela tinha acabado de tomar banho e secava os cabelos, torcendo-os delicadamente com as mãos. Diante da surpreendente imagem, ele exclamou: Que maravilhosa ninfa! Dáfne se virou e viu o deus, que a observava atentamente. Assustada, saiu correndo pela mata adentro. Apolo correu atrás dela, mas ela não queria saber dele. Correu mais rápido e sumiu. Ele olhou para todos os lados. Não viu nem sombra da jovem. Inconformado, jurou que a encontraria. Mal sabia que o desencontro tinha sido obra de Eros, que nunca se esqueceu de humilhação sofrida quando criança. Certa vez, quando se divertia com seu arco e setas, foi zombado por Apolo, que morreu de rir daquela cena. Pior, caçou do instrumento que Eros mais adorava. Ele se ofendeu e prometeu vingança. Dito e feito, ele preparou 2 setas, uma com ponta de ouro para atrair o amor, a outra com ponta de chumbo para rejeitar o sentimento. Com a seta de ouro, feriu Apolo, fazendo-o cair de amores por Dáfne. Com a de chumbo, feriu Dáfne, para que sentisse horror a Apolo. Estava feito o estrago. Perdidamente apaixonado, Apolo perseguia Dáfne dia e noite. Ela fugia desesperada. Nunca tinha sentido tamanha repulsa por alguém. O mais feio dos faunos não lhe parecia mais odioso do que aquele Deus que não a deixava em paz. Numa das perseguições com Apolo cada vez mais próximo, Dáfne percebeu que não conseguiria escapar. Nesse instante, viu o pai, o deus rio, Peneu, entre as árvores. Pediu-lhe que a salvasse, transformando-a em outra criatura. Peneu atendeu a seu pedido. Quando Apolo estava quase lhe tocando os cabelos, ela sentiu um torpor estranho nas pernas, nos braços, no corpo. Não podia mais se mover. O corpo se revestiu de casca, os cabelos viraram folhas, os braços ramos e galhos, os pés se fincaram na terra. Apolo parou, espantado, sem entender o que acontecia. E, imponente, viu surgir diante dele, no lugar de Dáfne, um belo loureiro. O deus abraçou-se aos ramos e beijou a casca. Desde então, o loureiro se tornou a árvore sagrada do luminoso deus, símbolo do amor pela ninfa. Em homenagem a Dáfne, Apolo tomou uma decisão. Passou a usar as folhas de louro como coroa e, com elas, enfeitou a lira que carregava sempre consigo. Os heróis ganhavam dele coroas de ouro como prêmio pelas conquistas. São os louros da vitória e do amor.
Eros e Psique. Eros nasceu lindo, gordinho e bochechudo, com duas asas de anjo, carregava um arco cheio de flechas. Divertia-se atirando a torto e a direito. Sem mirar o alvo, o resultado era um só. Os atingidos se apaixonavam. O garoto cresceu e virou um belo rapaz. No reino de Eros vivia Psique. A jovem era tão bonita que os homens caíam de amor por ela. As mulheres morriam de inveja. Todos a comparavam com a deusa Afrodite, considerada a mais perfeita das criaturas. Afrodite, que era a mãe de Eros, não gostou da comparação. Queria continuar única, sem concorrente. Mandou o filho acertar uma flecha em Psique para ela se apaixonar pelo primeiro homem que encontrasse. Mas a trama fracassou. O deus se encantou pela princesa e não deixou ninguém se casar com ela. Resultado, apesar de bela e cheia de qualidades, Psique não arrumava pretendente. O tempo foi passando. As irmãs se casaram e ela continuava solteira. Os pais, preocupados, consultaram o oráculo, que tudo sabia. Receberam a ordem para abandonar a moça numa montanha. Lá, ela encontraria o marido, um monstro terrível. Eles choraram a sorte da filha, mas obedeceram. Sozinha no lugar desconhecido e assustador, ela tremia de medo. Esperava o momento em que o tal monstro fosse buscá-la. De repente, sentiu um vento suave e gostoso, que a carregou por um jardim de um palácio, onde encontraria um marido. Psique ficou à espera da criatura medonha. Estava em pânico. Ele chegou, mas não se deixou ver. Será que era tão feio assim? Mas, ao contrário do que ela imaginava, o ser foi muito gentil e carinhoso. Psique se apaixonou, só que teve de aceitar uma condição. Nunca poderia vê-lo. Todas as noites o marido vinha encontrá-la. Porém, no dia seguinte, quando ela acordava, ele já havia saído. A princesa estava cada vez mais apaixonada, mas se sentia só. Então disse ao marido que queria visitar a família. Ele falou que isso não seria bom. Porém, depois de ela insistir muito, mandou o vento levá-la até os pais. Foi uma festa só. Psique entregou ricos presentes para todos e não escondia a felicidade. Mas a moça tinha um grande defeito. Não sabia guardar segredo. Contou para as irmãs o mistério sobre o marido que não se deixava ver. Elas, invejosas e curiosas para conhecer a verdade, convenceram-na a descumprir o trato. De volta ao palácio, quando o marido dormia, Psique acendeu uma lamparina de óleo e, ao vislumbrá-lo, teve uma surpresa. Seu amado era Eros. Contemplando tanta beleza, ela se distraiu. Uma gota de óleo quente caiu no corpo do deus e ele acordou. Ficou muito bravo, garantiu que ia embora para sempre. E foi, bateu asas e nunca mais voltou. Psique se arrependeu por não ter respeitado o combinado. Perdeu o amor de Eros. Dizem que ela chora até hoje. Hades e Persefone. Que medo! Hades vem aí, Deus do inferno. Ele manda e desmanda no mundo subterrâneo. Anda com a cara sempre amarrada, veste túnica e manto vermelho. Em um passeio na terra, viu Persefone, a jovem de beleza estonteante. Parecia uma flor. Tinha o corpo flexível, pele suave como pétalas e olhos cor de violeta. Ele se apaixonou loucamente. Persefone, a filha de Deméter, vivia com a mãe no Olimpo. Poderosa, Deméter era a deusa da agricultura, senhora da terra cultivada, das plantações e das colheitas. Fazia brotar do chão as plantas que viravam alimentos. Foi ela quem ensinou os homens a cultivar o trigo e a fazer o pão.
Hades pediu Persefone em casamento. Deméter recusou. Não suportava separar-se da filha, que ajudava e lhe fazia companhia. Além do mais, não queria que a filha ficasse com o rei dos mortos. Ela merecia luz, não penumbra ou escuridão. Hades não desanimou nem desistiu. Jurou que Persefone seria sua mulher por bem ou por mal. E assim aconteceu. Numa tarde, quando a jovem foi ao parque colher flores com as amigas, um belo narciso a atraiu. Ela correu para perto dele e, com um estrondo ensurdecedor, o chão se abriu e formou um buraco enorme. De dentro surgiu um carro dourado, puxado por 6 cavalos. Quem o diria? Ele mesmo, Hades. O deus puxou a jovem e a levou para o mundo subterrâneo. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Deméter ouviu o barulho, mas nada viu. Procurou a filha durante 8 dias e 8 noites. Nada. Hélio, o deus Sol, que tudo vê, sentiu muita pena da mãe desesperada. Contou-lhe tudo. Furiosa, Deméter exigiu que Zeus, o deus dos deuses, lhe devolvesse a filha. Como ele não queria contrariar Hades, pediu tempo para resolver o assunto. Ela não se conformou. Deixou o Olímpio e vagou pelo mundo, dias e noites. Não comeu, não bebeu, descuidou-se de tudo. Resultado, as plantações secaram e não deram mais alimentos. A fome tomou conta da terra. Pessoas e animais morriam de inanição. Preocupado, Zeus mandou Hermes, o mensageiro do Olimpo, buscar Persefone. Hades entregou a amada. Porém, antes da partida, Hades ofereceu à jovem sementes de Roma. Ela comeu 3, despediu-se e voltou para o Olimpo. A mãe a recebeu com alegria e disse a Zeus que não se separaria da filha nunca mais. Ele concordou, mas impôs uma condição: que Persefone não tivesse provado a comida do mundo inferior. Como ela havia comido as sementes de Roma, teria de voltar. Deméter não aceitou a realidade e ameaçou fazer greve de novo. Então os deuses chegaram a um acordo. Persefone passaria 3 meses com o marido e 9 com a mãe. Nos tempos em que ficava com Hades, o vento soprava gelado, o sol não brilhava, a terra se cobria de neve. Nos dias em que passava com Deméter, a natureza fazia a festa. O frio ia embora e os campos ficavam verdes. Foi assim que nasceram o inverno e o verão. Os deuses da Grécia Antiga amavam muito, namoravam, casavam e também tinham filhos, que se tornavam outros deuses. Mulheres e homens recorriam aos seus deuses para pedir proteção ou alguma graça especial. Acreditavam que as divindades regiam o universo e tinham muito poder e responsabilidades. Havia o deus da guerra, o deus dos mares, o deus do sol, a deusa da caça, a deusa das plantações, das colheitas, o deus da poesia e das artes, a deusa do amor. Essa capacidade de amar dos deuses movia o mundo e contagiava os seres humanos. São incontáveis as histórias de heróis com suas proezas e magias, sonhos e ambições, impulsionando a vida de pessoas comuns, de reis e rainhas. Em todas elas, fala-se de muitas paixões. Neste livro, você vai encontrar a história de amor e aventura de alguns desses grandes personagens da mitologia grega.